Bom, vocês pediram e aqui estou. Eu vou começar, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês, fazendo reacts sobre curiosidades da Copa do Mundo. E eu assisti esse vídeo aqui, tava assistindo com o Alanzinho, cara, achei muito legal, muito bacana. O canal do Gomes Fute, já vou recomendar pra vocês se inscreverem no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder clicar e se inscrever lá. Que ele fez um vídeo muito bacana, muito detalhado, sobre a pior Copa do Mundo de cada seleção campeã do mundo. É isso mesmo. Cada seleção campeã do mundo já teve uma Copa do Mundo devasta. Uma Copa do Mundo periclitante, em que passou vergonha. E o Brasil, Dezão, também? Também. Eu sei que a gente tá muito preocupado agora com essa campanha do Brasil, muita gente com medo até do Brasil não se classificar para a fase de mata-mata, coisa que eu considero praticamente impossível. Mas nesse vídeo aqui vocês vão ver a pior campanha do Brasil, não só do Brasil, como de todas as campeãs do mundo. Tá? O Gomes Fute fez esse vídeo aqui, muito bacana. E vamos reagir aqui agora. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo dele também, e se inscrever aqui e se inscrever lá no canal dele. Tá legal? Vamos acompanhar. Eu vou botar aqui na velocidade 1.25, tá? Para deixar esse vídeo um pouquinho mais interativo. Vamos lá. Até agora, 8 seleções já conseguiram ganhar a Copa do Mundo. Mas se o ápice dessas seleções foi ganhar o título, qual que foi sua pior campanha da história na Copa? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a pior campanha da Copa do Mundo de cada seleção campeã. Indo da pior campanha... Vamos lá, só um detalhe, tá? Aqui, ó, aquele vascaíno, né, que sempre aparece nos jogos do Vasco, como adeus Espanha. Vocês acham que a pior campanha do Brasil foi o 7-1? Será? Das seleções que ganharam apenas uma taça até chegar aqui, ó, no nosso Brasil, o maior campeão. Indo pra primeira seleção, só pra começar o vídeo, eu já quero começar com uma seleção que fez sua pior campanha justamente quando era a atual campeã, que é a Espanha. Em 2014, a Espanha chegou no Brasil, tipo aquele aluno que tirou 10 o ano inteiro. Aí ele decidiu não estudar justo no dia da prova final. Porque assim, a Espanha vinha de 2 Euros e uma Copa do Mundo seguida. Os caras chegaram em 2014 grandão. Aí você olha pro time... Chegaram em 2014 grandão, mas o Brasil ganhou a Copa das Confederações deles no Maracanã. Fred fazendo 2 gols na final em 2013, né? Então assim... Em 2013, eles já perderam a final da Copa das Confederações pro Brasil. E em 2014 foi esse vexame que vocês vão ver na sequência aí. E o Gomes é corintiano, né? A cortina aqui dele do Corinthians. O time deles falava, pô, não tem como dar errado, né? Tem um timaço. E deu muito errado. No primeiro jogo, a Espanha pegou a Holanda, que era uma retenção de 2010, né? Só que a Espanha já começa ganhando. Gol de pênalti do Xabi Alonso, 1-0, por enquanto o roteiro perfeito. Só que aí, do nada, acontece uma das maiores humilhações da história das Copas. O Van Persie empata a partida com aquele peixinho, assim, extraordinário esse gol, velho. Eu lembro que eu tinha, o quê? Uns 9 anos, quando eu vi aquilo, eu falei, mano, que isso, velho? Depois Robin... Esse gol foi um dos gols antológicos da Copa, né? Quando o Van Persie de peixinho. Foi muito bonito. Eu lembro como se fosse hoje. Faz, vira pra 2-1. Dominou o Robin, limpou, levou pro pé esquerdo. Golaço do Robin, né? O zagueiro da Holanda faz mais um, 3-1. Na frente da trave, levantamento, Casillas, o toque. Gol! O Van Persie faz seu segundo gol na partida, 4-1. E se você acha que acabou, calma, ainda tem mais um. Robin faz o 5º gol da partida e, aliás, um golaço do Robin. Sérgio Ramos, Robin, ganhou, Casillas saiu, Robin, pode pintar o gol. Simplesmente... Tu imagina você ser atual campeão do mundo e estrear na Copa do Mundo seguinte tomando de 5-1. Que cenário? Olha o cenário desse negócio. Sinistro, né? De 5-1 pra Holanda. A atual campeã tomando 5 logo na estreia. Aí você pensa, ok, foi só um acidente, tá suave. Logo depois, na segunda rodada, a Espanha enfrentaria o Chile e precisava ganhar de qualquer jeito. Porque como vocês sabem, né, na fase de grupo da Copa é apenas 3 jogos, se você perder 2 já era. Só que os jogadores do Chile não veio pra brincadeira não, os caras veio pra realmente, ó, descer o cacete na Espanha. Chile, Arangues no meio, Vargas dominou, bateu. Gol! Falta, correu, bateu, teve que buscar o Casillas no canto, tá valendo Arangues. E aquele jogo terminou 2-0 pro Chile em cima da Espanha. E ali acabou, né? Literalmente acabou. A Espanha simplesmente foi eliminada na fase de grupos. A campeã do mundo foi eliminada na fase de grupos com 2 derrotas logo de cara. Perdendo pra Holanda e Chile. Olha a campanha da Espanha em 2014. O atual campeão caiu onde ninguém esperava. No terceiro jogo eles pegaram a Austrália e parecia que descontou toda a raiva lá, né? Meteu 3-0, só que assim, não adiantava mais nada. Eles chegaram nesse jogo da Austrália já sabendo que estavam eliminados. Então depois dessa vitória contra a Austrália, a Espanha terminou a Copa de 2014 como a pior campanha da sua história. Com 2 derrotas e 1 vitória, eles ficaram em 23º lugar. E se você acha que essa campanha foi ruim, 23º lugar é bem abaixo, calma que eu vou te dar um spoiler, hein? Ela não foi a pior campanha do vídeo. Indo agora pra outro país que também tem apenas um título mundial, a Inglaterra, que venceram sua primeira e única Copa lá em 1966 com Bob Charlton. E assim... A Inglaterra sempre cria muita expectativa e nunca consegue chegar, né? Vamos ver se esse ano. O time desse ano, a seleção desse ano é muito forte.
Como a Espanha, sua pior Copa do Mundo da história foi também em 2014 aqui no Brasil. E o pior é que 2014 tinha muita expectativa, viu? Porque era uma seleção que tinha Rooney, Gerrard e Sterling começando a surgir, Sturridge voando no Liverpool. Não era uma seleção horrorosa não, era uma seleção que assim, poderia dar trabalho fácil. Só que aí quando saiu o sorteio, a Inglaterra caiu no grupo da morte, que era um grupo composto de Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. Era um grupo bem complicado, mas assim, todo mundo já falava que ia passar Inglaterra e Itália, né? Preste atenção aqui, tá? Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. E no final vocês vão ver quem se classificou. Em primeiro. Itália é foda. Eu falei Inglaterra, eu fui lá e falei Itália. E logo no primeiro jogo já veio a Itália. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Marquinhos já abre o placar pra Itália. Chegou, que beleza. Bate pro gol que merece. Bateu pro gol. Olha o gol. Olha o gol. Só que a Inglaterra não deixa barato não, porque 2 minutos depois já empata a partida. Com o gol do Sturridge, eu não sei pronunciar esse nome, espero que esteja certo. Lá vem a Inglaterra, partiu pela esquerda. Rooney tirou o cruzamento, olha o empate. Só que aos 50 minutos de jogo, aparece ele, Mário Balotelli, e faz de cabeça. Andreva. Balotelli. Faz o corte, perna esquerda, cruzamento, Balotelli no gol. Olha o gol. De qualquer forma, um E o clássico, jogo termina né? assim, 2-1 pra Itália e a Inglaterra já estreia com derrota. Os torcedores pensavam, beleza, né, era um jogo difícil contra a Itália, agora é ganhar do Uruguai e da Costa Rica que a gente passa. Só que aí veio o jogo amaldiçoado contra o Uruguai. E esse jogo basicamente virou Luis Soares contra a Inglaterra, porque de verdade o homem tava possuído, viu? Logo no primeiro tempo aparece ele, Luis Soares, e abre o placar pro Uruguai. Depois lá no segundo tempo, aos 74 minutos de jogo, Rooney foi e buscou empate pra Inglaterra. O jogo tava 1-1, a Inglaterra tinha que ganhar pra depois pegar supostamente a mais fraca aí do grupo, né, a Costa Rica. Só que quando ninguém esperava, o goleiro do Uruguai vai lá, dá um balãozão, a bola passa do meio de campo, os caras dividem e sobra quem? Luis Soares, meu amigo. Luis Soares na cara do gol e não perdoa. Gol do Luizito. Lateral vai jogar, mas o Uruguai vem chegando. Cara, bateu. Soares, olha o gol. Golaço. Não sei se vocês lembram, cara, mas eu falei assim, pô, Inglaterra e Espanha sendo eliminado na segunda rodada da Copa do Mundo. Eu lembro disso aí como se fosse hoje, tá? Falei, pô, o caminho tá aberto pro Brasil, né? Menos 2 aí. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Soares aos 84 minutos da partida. E assim se encerrou o jogo, né? 2-1 pro Uruguai. E ali a Inglaterra já tava praticamente eliminada, só que a confirmação veio depois que a Costa Rica venceu a Itália. E se a Itália ganhasse, eles ainda tinham uma pequena chance de classificar. Aí a Costa Rica vai lá e ganha da Itália, velho. Costa Rica ganhou da Itália. Nossa, aí é pra acabar com todo mundo. Aí depois, no último jogo com a Inglaterra já eliminada, eles empatam 0-0 ainda com a Costa Rica. E o resultado disso tudo, eles foram lanterna do grupo. E quem passou em primeiro foi a Costa Rica e o segundo foi o Uruguai. Os dois... Inglaterra e Costa Rica classificados e Itália. Inglaterra eliminado. Cara, é inacreditável isso, né, mano? A última Copa que a Itália disputou, ela foi eliminada na fase de grupos, que foi no Brasil. Os favoritos caíram logo na fase de grupos. E a Copa de 2014 pra Inglaterra terminou assim, com 2 derrotas e um empate. Foi a sua pior Copa da história, terminando em 26º lugar de 30. Vocês conseguem imaginar o Brasil disputando uma Copa do Mundo e perdendo 2 jogos e empatando uma na fase de grupos? É um bagulho surreal, inacreditável, né? Lembrando aqui, pessoal, que eu sei que vai ter gente... toda hora para! Isso aqui é um react, tá? Se fosse eu pegar o conteúdo do Gomes e deixar passando aqui direto, era mais fácil vocês assistirem lá no canal do Gomes, né? Que eu recomendo vocês irem lá assistir também, se inscreverem no canal. Mas isso aqui é um react, eu tô reagindo. Então tem que pausar, comentar, falar. Isso aqui é um conteúdo novo em cima do conteúdo que ele fez, tá? 32 seleções. Agora que já foram os países que ganharam a Copa apenas uma vez, bora subir um pouco o nível e ir para seleções que foram bicampeões mundiais. Essa daqui é uma seleção que tá há mais tempo sem conquistar uma Copa do Mundo, que é o Uruguai. Sua primeira Copa foi literalmente a primeira Copa do Mundo na história, né, de 1930, e sua última Copa vencida foi em 1950, aliás, foi em cima do Brasil ainda. Então de 1950 até agora fazem 76 anos que o Uruguai não vence uma Copa do Mundo. E vai continuar sem vencer, né, porque essa seleção do Uruguai atual aí tem a menor condição. Em 1974, o Uruguai teve a sua primeira grande humilhação. Eles perderam de 2-0 pra Holanda, 3-0 pra Suécia e empataram 1-1 com a Bulgária, terminando aquela Copa com 2 derrotas e um empate sem vencer nenhum jogo, e ficaram em 13º lugar. Só que assim, aquela Copa tinha apenas 16 seleções, então eles ficaram numa colocação muito ruim. Só que teve uma Copa que eles conseguiram uma colocação pior ainda, que foi na Copa de 2002. Os caras tinham Recoba, tinha Forlan, tinha... O Forlan não parece o Canóbio? O Forlan vai aparecer mais vezes aí. Vejam se ele não parece o Canóbio. Tradição, tinha aquela aura de seleção chata que ninguém queria enfrentar. Só que infelizmente esqueceram de combinar com a realidade, né? E eles caíram no grupo bem complicado, né? Onde tinha Dinamarca, França e Senegal. E se eles queriam surpreender alguém, já tinha que começar fazendo bonito logo no primeiro jogo, né? Que seria contra a Dinamarca. O jogo tava 1-1 até que aos 38 do segundo tempo acontece o pior, gol da Dinamarca. Jorgensen faz o levantamento, olha o toque de cabeça. Gol! A partida termina 2-1 pros dinamarqueses e o Uruguai já estreia com derrota. Logo depois vem a França e aqui eles tinham uma chance gigante, porque a França tava toda quebrada, tava sem o Zidane, só que o Uruguai consegue complicar a própria vida. O Henry foi expulso, a França fica com um a menos, aí o povo pensa, agora vai, né, não tem jeito, um a mais. Cara, eu lembro desse jogo aí como se fosse hoje, por incrível que pareça.
estamos tranquilos, só fazer um golzinho aí e levar a vitória pra casa. Só que o Uruguai ataca igual time desesperado, sem organização nenhuma. E o resultado do jogo foi 0-0, resultado ruim pros dois lados. E aí chega o último jogo contra o Senegal, o famoso agora é tudo ou nada. Só que em apenas 3 minutos o Uruguai já tava perdendo. Autorizado, partiu, Fadiga, pra bola, gol! Aí depois o Senegal faz o segundo, faz o terceiro, simplesmente 3-0 Senegal. Isso em menos de meia hora. Fadiga também pede, olha a bola, o toque pro gol! Vem o cruzamento, toque pro gol! Depois disso aí todo mundo já tava desanimado, né? Porque assim, já era pro Uruguai, tomando 3-0, já tá eliminado. Só que aí acontece uma bizarrice que ninguém esperava. O time do nada resolveu acordar, do nada começou a jogar. Aí o Darinho defendeu, Silva voltou e gol! Subiu, Diatá pra afastar. Forlan pegou de primeira, que golaço! Partiu Recoba, pé esquerdo pro gol! Só que infelizmente não saiu o quarto gol e o Uruguai estava eliminado da Copa depois dessa partidaça. Essa campanha não foi tão ruim igual a de 74, né? Só que nessa Copa de 2002 o Uruguai terminou com a sua pior posição da história, terminando na 26ª colocação. E assim, parando pra pensar, pra um bicampeão isso aqui é doideira, velho. Hoje em dia todo mundo sabe que a França é sempre uma das favoritas. Quando você pergunta pra alguém quem você acha que vai ganhar a Copa, sempre eles falam a França aí no meio. Mas lá atrás... Preste atenção nessas campanhas que a França fez. Isso aqui é assustador, tá? Logo depois de vencer em 98, eles tiveram uma campanha que foi horrorosa. Mesmo com o Zidane e Henry no elenco de 2002, eles tiveram uma campanha muito ruim. Eles estavam no grupo A, né, que era França, Uruguai, Dinamarca e Senegal. A França simplesmente não venceu nenhum jogo, foram 2 derrotas e um empate, terminando na 28ª posição. Aí você pensa... Tu imagina isso, tu é atual campeão do mundo e termina na 28ª colocação. Surreal, mano. É impossível alguém fazer pior que isso, né, velho? 28ª colocação. Só que sim, aconteceu. E aconteceu em 2010. Eles eram atuais vice-campeões, né, da Copa de 2006, que perderam pra Itália. Eles não tinham mais o Zidane, né, mas eles tinham o Lloris, Ribéry. Tinha também o Henry, era um elenco assim, até que bom. Só que eles conseguiram fazer a pior campanha da história do futebol francês. Eles estavam no grupo A, que de novo tinha o Uruguai, né, tinha o México e a África do Sul. No primeiro jogo eles enfrentaram o Uruguai e empataram 0-0. Só que assim, eles não estavam preocupados, porque agora eles só precisavam derrotar o México e a África do Sul. Na cabeça deles era assim, passamos. Aí o segundo jogo veio o México, e quando ninguém esperava, simplesmente 2-0 pro México. E ali o caos já começou oficialmente. Eles estavam a um passo de ser eliminado, mas calma, ainda não estava acabado. No terceiro jogo eles pegariam a África do Sul, e eles precisavam golear o time da casa pra passar por saldo de gols. Só que assim, né, não passou nem perto disso acontecer. A África do Sul foi lá e derrotou a França por 2-1. O povo esperava pelo menos uma vitória, sei lá, né, tipo, sair com cabeça erguida. Mas não, os caras conseguiram perder mais um jogo. E ele já era, né, a França tava eliminada, terminando com a sua pior campanha da história, 2 derrotas e um empate. E em 29º lugar da classificação. Olha isso. Em 2002, a França foi a 28ª. Aí, em 2006, a França fez a final da Copa do Mundo contra a Itália. Perdeu, foi vice-campeã. Em 2010, ela fez a sua pior campanha da história. Em 10 anos, a França conseguiu ter as 2 piores colocações da sua história e um vice-campeonato mundial. Olha como é que o futebol é muito louco, né? Classificação geral, conseguindo ser pior que a 28º lugar de 2002. Pô, se você chegou até aqui, tá gostando do conteúdo, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, deixar o likezão, isso aí ajuda demais. E pra quem gosta do meu conteúdo, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela, lá eu consigo interagir. Sigam lá o Instagram do Gomes também. Interagir mais com vocês, né? Todo mundo que manda mensagem eu respondo, eu posto algumas coisas nos stories, vocês podem interagir. E assim, é muito da hora. Muito obrigado pra você aí que se inscreveu no canal, deixou o likezão, tamo junto. E bora continuar aqui com o vídeo, hein? Bora! Agora, continuando com a nossa lista de vencedores da Copa, a gente tem uma seleção que virou tricampeão recentemente, a Argentina. Só que em 2002, o mesmo ano que o Uruguai teve a sua pior campanha da história, a Argentina também teve a sua, só que a dela foi muito mais surpreendente, porque ela chegava naquela Copa como uma das favoritas. Antes do Brasil bater o recorde em 2022 com 45 pontos, a Argentina de 2002 fez uma classificatória pra Copa que até ali era a melhor campanha da história. Em 18 jogos... Campanha recorde de pontos com o Tite, tá? Com o Tite, ok? Tite que até agora, pelo menos... o Ancelotti ainda tem muito que mostrar, mas na minha opinião o Tite fez um trabalho melhor do que o Ancelotti está fazendo até agora. Polêmica. Você concorda? Você discorda? Deixa nos comentários. Jogos eles teve 13 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que fizeram 43 pontos. Eles tinham nomes como Batistuta, Crespo, Veron, Zanetti, Simeone. Era um elenco de videogame. E a Argentina caiu no grupo onde tinha Nigéria, Inglaterra e Suécia. É um grupinho aí formado com seleções que amam complicar a vida dos outros. No primeiro jogo, a Argentina vence a Nigéria por 1-0, com o gol do Batistuta. Ele parecia normal, né? Caralho, Batistuta. Quem lembra do Batistuta? Esse aí fazia gol como ninguém. Nossa senhora. Começamos ok, começamos ganhando. A favorita fez a lição de casa, né? Só que aí chega o segundo jogo contra a Inglaterra. E ali vinha toda a história da Copa de 98, onde o Beckham foi expulso e a validade estava pesada. E ele abre o placar com um gol de pênalti, 1-0 Inglaterra. E ali o mais estranho é que a Argentina parecia travada, não tinha criatividade, não tinha intensidade, parecia um time jogando com medo de errar. E assim se encerrou a partida, 1-0 pra Inglaterra. Aí eles chegaram no último jogo contra a Suécia precisando ganhar pra classificar. Já tava difícil passar pela muralha da Suécia, aí veio o que eles menos esperavam. Golaço de falta, 1-0 pra Suécia. E ali começou o desespero total, eles precisavam de 2 gols pra classificar. Aos 43 minutos do segundo tempo, no finalzinho do jogo, o Crespo faz 1-1. Ali deu esperança. Olha o Crespo aí, treinador do São Paulo.
pra Argentina inteira. Todo mundo pensando, vai dar tempo, só que infelizmente não deu e a partida se encerrou. 1-1 e a Argentina foi eliminada na fase de grupos. Suécia passou em primeiro, Inglaterra em segundo e a Argentina ficou em terceiro lugar, terminando essa sua pior campanha da história em 18ª colocação. E antes da gente ir pra Itália, a Alemanha e o Brasil, a Argentina ainda teve uma Copa do Mundo que foi ainda pior, que foi a Copa de 1958, justamente a Copa que o Brasil ganhou seu primeiro título. Aquela Copa tinha apenas 16 seleções e a Argentina também chegou como uma das favoritas. O primeiro jogo a Alemanha já começou metendo 3-1 na Argentina. Depois eles até venceram a Irlanda do Norte por 3-1. Depois eles chegavam no último jogo precisando ganhar contra a Tchecoslováquia. Mas eles teve uma derrota tão humilhante que foi conhecido como o desastre da Suécia. Perderam por simplesmente 6-1 pra Tchecoslováquia. Cê é louco, bizarro. Foram completamente amassados. E de 16 seleções, a Argentina terminou aquela Copa em 13º lugar, terminando aquela Copa como a sua pior campanha da história. Só que a de 2002 foi a sua pior colocação da história, né? Porque tinha mais seleções e tal. Só que a de 58 foi a sua pior campanha da história, sem dúvidas. Agora a gente vai pra uma seleção que mais vezes alcançou a final da Copa do Mundo, a Alemanha. Pra vocês terem noção da... A Alemanha é assustador, tá, gente? A Alemanha é assustador. Essa ali, o Brasil é que tem mais título, mas a Alemanha é que tem mais finais. Se liga nesses dados aqui agora. A potência da Alemanha, das 22 Copas da história do futebol, a Alemanha alcançou o pódio, ou seja, primeiro, segundo ou terceiro lugar, simplesmente 12 vezes de 22 Copas. Foram 4 medalhas de bronze, 4 terceiro lugar. 4 medalhas de prata e 4 medalhas de campeão. Bizarro, né? Bizarro, assim. Se fosse Olimpíada, né? Ouro, prata e bronze, eles teriam 12 pódios. 4 terceiro colocado, 4 vice-campeonatos e 4 títulos. A Alemanha realmente é a seleção aí que pode desbancar o Brasil como a única seleção pentacampeã. Já que as únicas tetras são Alemanha e Itália. A Itália não tá na Copa, então vamos secar a Alemanha, hein? Campeão, ou seja, 4 títulos, né? E mesmo com esse repertório bizarro da Alemanha, obviamente eles já sofreram humilhação. Em 1938, a Copa do Mundo já começava direto nas oitavas de finais, não tinha fase de grupo. E eles perderam logo de cara pra Suíça de 4-2. Então eles só jogaram uma partida e acabou, né? Já perderam. Mas como essa já começava direto no mata-mata, a gente vai pra uma campanha que sim, foi a pior Copa do Mundo de verdade. Então, 80 anos depois, em 2018, a Alemanha... Isso aqui é outra bizarrice. Assim como a Espanha chega no Brasil na Copa de 2014 como campeã mundial e sofre e paga um vexame aqui no Brasil... Olha o que a Alemanha fez em 2018, depois do 7-1 e depois de ganhar o título mundial no Brasil em cima da Argentina no Maracanã. Olha o que eles fizeram. Chegavam na Copa com muita expectativa, porque tinha uma seleção que, assim, era muito boa. Eles tinham Neuer, Kroos, Ozil, Thomas Müller, Marco Reus. Fora que também eles eram atuais campeões do mundo. Eles chegavam na Copa de 2018 no grupo onde tinha México, Suécia e Coreia do Sul. E logo no... Teoricamente, a Alemanha é muito favorita, né? O primeiro jogo contra o México inesperado já acontece. Logo na estreia eles já tomam 1-0 e perde a primeira partida. O México é chatinho também, né, cara? O México adora tirar ponto, assim, né? O México adora complicar. A pressão pro próximo jogo já tava lá em cima, porque estrearam com derrota e agora eles iam pegar a Suécia. E no primeiro tempo já começaram perdendo com esse golaço. No segundo tempo o herói Marcos Reus empatou a partida. Só que isso aí não era o suficiente, eles precisavam ganhar. Isso aí parecia muito longe de acontecer. E ainda por cima o Boateng foi expulso daquela partida. Só que nos acréscimos apareceu... Quem lembra do golaço do Toni Kroos? Eu lembro também como se fosse hoje. Eu gosto muito de Copa do Mundo, sempre acompanha. Olha o golaço do Toni Kroos, olha que bizarro. Esse é ele, o craque de bola, Toni Kroos. Foi onde ele fez aquele golaço que todo mundo conhece de falta, que assim, meu Deus do céu, Toni Kroos, que é isso? O que vai fazer o Toni Kroos? Toni Kroos, ele bateu! Gol! Ali a Alemanha conseguiu uma vitória gigantesca contra a Suécia. Com um a menos, eles ganharam de 2-1. E agora era só vencer a já eliminada Coreia do Sul no último jogo. Parecia assim, né? Tranquilo, a Alemanha então foi com... Vamos lá, a Alemanha campeã do mundo... A Alemanha precisando de uma vitória em cima da Coreia do Sul já eliminada. Se nessa época aí tivesse bet, qual seria a odd para a vitória da Alemanha e a classificação da Alemanha para as oitavas de final? Entendeu? Era vencer o jogo e se classificar. De quem, Dezão? Da Coreia do Sul já eliminada. Mas aí é futebol, né? Tudo pra cima. Aí nos acréscimos aconteceu algo que ninguém esperava. Gol da Coreia do Sul. Nisso a Alemanha foi pra cima, Neuer já tava lá no meio de campo, inclusive ele foi, perdeu a bola. O cara lançou pro som, no contra-ataque, sem goleiro, ele foi lá e fez o 2-0. E a já eliminada Coreia do Sul também levou junto com ela a Alemanha. E pra vocês terem... Amigão, é só pra você entender o que é futebol, tá? Copa do Mundo, já tô vendo gente aí colocando a França como campeã agora em 2026. A Argentina com Messi. Não, a França não tem como perder pra ninguém. Isso é Copa do Mundo, tá? Uma noção quão gigantesco foi isso. Essa daí foi a primeira vez na história que a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa. E ainda terminando em último colocado no seu grupo. E com uma vitória e 2 derrotas, eles terminaram a Copa de 2018 na 22ª colocação. Inacreditável, né? Em 2022, a Alemanha também foi eliminada na fase de grupo. E no caso, é as únicas 2 vezes que aconteceram esse feito com ela. Só que em 22 eles terminaram em 17º lugar. Então 2018 conseguiu, assim, ser a pior Copa do Mundo da sua história. Agora indo pra mais um... Então assim, só pra você entender. A Alemanha ganhou do Brasil de 7-1, foi campeã do mundo em cima da Argentina no Maracanã. Tetracampeão.
No ano seguinte, 2018, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. E em 2022, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. Então, o Brasil é pentacampeão ainda, porque simplesmente a Itália não participou das últimas 2 Copas, essa é a terceira agora, e a Alemanha, nas 2 últimas, caiu na fase de grupos. Isso explica muito porque que o Brasil, mesmo sem ganhar nenhum título mundial desde 2002, continua aí com a hegemonia do futebol mundial, né? Uma tetracampeã do mundo, a Itália. A Itália que ganhou seu último título em 2006. Muitos jogadores que viveu essa glória também viveu a pior campanha da sua história. Eles chegavam na Copa de 2010 para defender seu título e tinha nomes muito bons lá, como Buffon, Chiellini, Cannavaro, De Rossi. Além de ter um elenco muito bom, eles caíram num grupo assim, considerado fraco, onde tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia, um dos grupos mais fáceis aí da Copa. Eles estrearam na Copa contra o Paraguai e empataram por 1-1. Mas tipo assim, até que tava de boa, que aí depois ainda vinha a Eslováquia e Nova Zelândia, né? 2 seleções assim, fracas. O próximo jogo foi contra a Nova Zelândia e sim, saíram perdendo. Eles até conseguiram empatar, só que infelizmente o jogo terminou 1-1 de novo. Saíram tudo de cabeça baixa, porque não tava acreditando no que tava acontecendo, e chegaram no último jogo contra a Eslováquia com uma pressão muito grande. Era uma seleçãozinha muito difícil de vencer e eles tinham que ganhar ou ganhar pra classificar. E quem ia imaginar que a Eslováquia abriria 2-0 no placar? Olha a chance do Vitek, pode tomar agora! Gol! Outra vez a M5, olha a chance! Gol! Aí aos 81 minutos a Itália faz o 2-1, consegue fazer seu golzinho. A Itália continuava indo pra cima, tentando buscar esse gol de qualquer jeito, e até conseguiram. Só que infelizmente o bandeirinha anulou o gol. E pra acabar com tudo, o pior aconteceu, o gol da Eslováquia. Aí a Eslováquia assim, acabou com tudo de vez. A Itália depois até fez um golaço de fora da área, mas não teve jeito, perdeu por 3-2. E pela primeira e única vez na história, a Itália saiu de uma Copa do Mundo sem vencer um único jogo, tendo aí 2 empates e uma derrota. Olha e assim, isso. um grupo que era considerado fraco, né, e fácil de passar. Tem gente com medo do Brasil passar por isso, essa Copa agora em 2026, hein? E eles terminaram na 26ª colocação, fazendo assim a sua pior campanha da história das Copas. Moleque, isso aqui é simplesmente inacreditável, ainda mais pra uma seleção que assim, era 4 vezes campeã do mundo. Mas depois de todas essas seleções campeões do mundo, a gente chega no país que mais vezes foi campeão do mundo. Aqui ó, o nosso Brasil. Falou em E aí eu te pergunto, olha que imagem, olha onde eu pausei, cara. Vou tirar isso Brasil, aqui. pior campanha, vocês devem ter lembrado. Davi Luiz aqui pedindo desculpa, chorando depois do 7-1. Você acha que o Brasil já foi eliminado na fase de grupos de uma Copa do Mundo? Tô te fazendo essa pergunta. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Brasil nunca foi eliminado na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Vamos ver aí. Logo do 7-1, né? Mas aquela não foi nem de longe a pior campanha, porque o Brasil terminou em 4º lugar naquela Copa. Mas Pois a é. pior colocação que o Brasil já teve em uma Copa do Mundo, a gente tem que voltar lá pra segunda Copa da história, em 1934. Como eu falei pra vocês, aquelas Copas começavam direto nas oitavas, e o Brasil pegou a Espanha. E o Brasil perdeu logo de cara por 3-1, terminando em 14º lugar de... É, mas aí não vale, né? 16 14º lugar de 16 seleções, mas aí jogou um jogo, perdeu, foi eliminado. Era outra época. Fase de grupos como é hoje. Brasil já saiu? Acho que não, hein? Mas como ela também foi apenas uma partida, vamos avançar alguns anos pra gente realmente descobrir qual foi a pior campanha da história do Brasil, que foi em 1966. E lá em 66 o Brasil chegava como o atual bicampeão consecutivo, ganhando em 58 e em 62. E assim, né, tinha muita expectativa na seleção, não tinha como, né, ganhou as últimas 2 Copas e ainda tinha Pelé, Garrincha, muito cara assim, que jogavam demais. O Brasil caiu no grupo C e era um grupo assim, muito difícil. Era um grupo que tinha Bulgária, Hungria e Portugal. Mesmo com esse grupo forte, o Brasil ainda era o favorito do grupo. Tanto que ele estreou na Copa contra a Bulgária vencendo de 2-0. Eles venceram a Bulgária? Venceu, só que o preço disso foi perder o Pelé. Infelizmente ele se machucou nessa partida porque os búlgaros estavam batendo muito. Simplesmente tirou o Pelé do próximo jogo contra a Hungria, que inclusive é a Hungria que começou o jogo e abriu o placar. Depois o Brasil vem empatar, só que no segundo tempo a Hungria faz 2-1. E depois de pênalti aumenta o placar pra 3-1. E termina o jogo com vitória da Hungria. Depois eles tinham o último jogo na fase de grupo contra o Portugal e chegavam lá no tudo ou nada precisando ganhar. E acaba o primeiro tempo simplesmente 2-0 pro Portugal. No segundo tempo o Brasil até chega a diminuir pra 2-1, mas aos 41 minutos do segundo tempo mais um gol do Eusébio, seu segundo gol na partida. E assim se encerra 3-1 pro Portugal. Rapaz, o Brasil foi eliminado na fase de grupos de 66. Essa eu não sabia, viu? Essa, sinceramente, eu não sabia que o Brasil já tinha sido eliminado de uma Copa do Mundo na fase de grupos, com o Pelé. Com o Pelé, com a seleção que era bicampeã mundial, 58, 62, e depois iria ganhar a Copa de 70, né? Só que teve 66 aí nesse meio, com o Brasil sendo eliminado na fase de grupos. Eu não sabia disso. Você que tá assistindo aí, sabia dessa informação aqui? E assim o Brasil foi eliminado na fase de grupos, onde passou Portugal em primeiro e Hungria em segundo, e o Brasil ficou lá em terceiro eliminado. Considerando assim a sua pior Copa do Mundo da história, terminando em 11º lugar. E assim, isso aí foi uma loucura, porque eram os atuais bicampeões consecutivos, e ninguém esperava que o Brasil ia ser eliminado na fase de grupos, né? E se vocês gostaram desse vídeo, eu tenho... Tá aí, pessoal. Gostaram aqui do react? Gostaram do vídeo do Gomes? Se inscrevam lá no canal do Gomes, tá? Gomes Fute, vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. E quero saber se vocês gostaram desse formato aqui. Se gostarem, deixa um like aí, que eu pretendo fazer mais vídeos, trazer mais curiosidades agora nesse período sobre Copa do Mundo e depois também sobre Campeonato Brasileiro, competições internacionais, enfim.
Deixa a tua opinião nos comentários. Se gostou, deixa o like e se inscreva. Valeu? Fique com Deus, forte abraço, tamo junto.